Ótimas notícias do Fluminense. Tem jogador próximo de retorno. A gente vai trazer aqui todo o boletim médico do Fluminense nessa mini pré-temporada que a gente está vivendo no meio dessa temporada de 2024. Também vamos falar sobre uma avaliação muito interessante que coloca o Fluminense como um dos principais elencos da América do Sul. E falaremos sobre um acordo milionário, uma informação que saiu. O Fluminense aparece junto com outros clubes para desmentir essa informação e trazer aqui no detalhe o que realmente está acontecendo e o que não está. Muita informação, portanto, do Flusão nessa manhã de segunda-feira para você. Depois da vinheta, a gente começa com as informações. A gente sabe que a partir de 2025 o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, vai ser organizado pelas ligas de clubes. E nessas ligas de clubes, claro, né, teve uma divisão, não seria Brasil se não tivesse uma divisão. De um lado tem a Liga Forte União, onde o Fluminense está, e de outro lado tem a Libra. A gente sabe que a Libra fechou o acordo com a Rede Globo de televisão para os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025, né? Teve ali uma possibilidade até do Corinthians, que estava na Libra, migrar para a Liga Forte União, que acabou não acontecendo, fechou lá junto com a Libra com a Rede Globo, foi um valor de 1,3 bilhões de reais, foi o que eles fecharam lá com a Rede Globo, é 1,1 bilhão fixo, 200 milhões de pay-per-view, e aí a Liga Forte União, onde está o Fluminense, Internacional, Fortaleza, Atlético Paranaense e outros, ainda não fechou essa negociação dos direitos econômicos da transmissão do Brasileirão. E aí o Rodrigo Matos, do UOL Esportes, trouxe uma informação, uma matéria, falando que a Liga Forte União estava conversando com algumas empresas de comunicação para vender esses direitos de transmissão do Brasileirão de 2025, né? E aí isso estaria indicando uma estratégia de venda fatiada dos direitos. Em vez de venderem, como a Libra fez, para uma empresa como a Rede Globo, venderia ali fatiado para algumas empresas. Só que o pessoal da Liga Forte União, numa nota assinada pelo presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, pelo presidente do Internacional e pelo presidente do Fortaleza, apareceu nas suas redes sociais desmentindo a informação. Eu estou aqui com a nota oficial deles, que eu trago agora para vocês. Ó. A partir de divulgações sobre supostas negociações diretas de clubes da LFU com grupos de mídias, os presidentes de Fluminense, Fortaleza e Internacional vêm a público para uma nota de esclarecimento. Nós, Fluminense, Fortaleza e Internacional, gostaríamos de esclarecer que não estabelecemos contato direto com quaisquer grupos de mídia para a negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Reiteramos nosso compromisso em conduzir a negociação de forma coletiva por intermédio da Live Mode, em conformidade com os princípios e acordos estabelecidos pela Liga Forte União. Tá aí essa declaração, né? A Live Mode, vale lembrar, é uma empresa dessa área de comunicação, é a dona da Cazé TV, né? A gente já viu alguns jogos sendo transmitidos pela Cazé TV, jogos do Atlético Paranaense, principalmente, teve jogo do Vasco também nos últimos campeonatos estaduais sendo transmitidos por lá. A Live Mode é parceira, sim, da Liga Forte União. Óbvio, isso não significa necessariamente que os jogos vão ser transmitidos na Cazé TV, não. Mas a Live Mode tem essa parceria, ela conduz junto ali com os clubes da Liga Forte União, essa venda de direitos. Houve até negociação com a Rede Globo, acabou não avançando, mas os presidentes ali da Liga Forte União fazem questão de esclarecer isso, né? Não existe essa negociação com várias empresas de comunicação, eles, né, no caso, estão ali negociando por intermédio da Live Mode para tentar o melhor molde possível e, importante, né, de maneira coletiva. Não vai ter Fluminense negociando separado, Inter negociando separado e Atlético Paranaense separado. Não. É o grupo Liga Forte União que vai negociar junto e a gente deve, em breve, né, ter informações. Falta mais ou menos um ano aí para o começo do Brasileirão de 2025, mas a gente sabe, né, que para o mundo do futebol, o mundo dos negócios, esse um ano é muito pouco tempo. Então deve ter uma definição muito em breve dos direitos de transmissão desse campeonato. E tem uma ótima notícia para trazer para vocês de jogador próximo de retorno no Fluminense, mas antes, rapidinho, eu vou convidar você que está aqui assistindo esse vídeo a correr no comentário fixado aqui embaixo, onde tem o link do canal da Central Fluminense lá no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso tricolor, notícias em primeira mão, um link dos vídeos e lives da Central, tudo você confere por lá. Então corre no comentário fixado, clica no link, aperta o botão de seguir, que fica no canto superior direito da sua tela e vem fazer parte do canal da Central no WhatsApp, beleza? Vamos começar aqui então falando desses jogadores
próximos de voltar ao Fluminense, porque o GE trouxe uma atualização do boletim médico do Flu. Tá? Tem jogador muito próximo de voltar, mas eu vou primeiro trazer um panorama geral da situação. Hoje o Fluminense tem 2 jogadores entregues ao departamento médico. Um deles é o Keno, a gente já falou um pouco sobre ele, né? Tá em tratamento dessa lesão no tornozelo, apareceu ali com a perna imobilizada, mas a lesão não é tão grave, não teve ruptura do ligamento, tá ali se recuperando desse problema no tornozelo. O outro jogador que também está no departamento médico é o zagueiro Marlon, que está com tratamento nesse joelho dele, que já está dando problema ao longo dessa temporada toda, né? Lá no comecinho ele estava com essas dores que impediram ele de começar os jogos, chegou a voltar, jogou algumas partidas, mas novamente está de molho aí, está no departamento médico tratando essa situação. Os outros jogadores lesionados, tá? O Paulo Henrique Ganso está na parte física da transição, já está treinando com bola, e a tendência é que essa semana ele já seja 100% liberado para voltar a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Vale lembrar, né, que a próxima partida do Fluminense é só no dia 3 de abril, então ainda tem um tempinho aí, o Ganso não deve ser problema para o jogo contra o Alianza Lima lá no Peru. Germancano também teve um problema físico, está na parte física da transição já, mas ainda não está treinando com bola. Tendência também é que seja liberado essa semana, mais um que deve ter condições de atuar contra o Alianza. O Douglas Costa é uma situação um pouquinho mais delicada, ele está na parte física da transição também, ainda sem bola, mas a tendência é que evolua na transição nessa semana, né? Então não existe muito essa expectativa de que ele seja liberado já essa semana. Temos que ver, né? Porque o jogo contra o Alianza é sem ser essa quarta, agora a próxima. Mas eu imagino, isso é um palpite meu, que ele vai estar sim em condições de pelo menos ficar ali no banco de reservas. E quem, né, é uma grande notícia para o Fluminense, porque está 100% liberado para o treinador Fernando Diniz, se o Fluminense for jogar amanhã, ele poderia estar em campo se o treinador desejasse, é o Samuel Xavier, né? O Samuel Xavier é o titular do lateral direito do Fluminense, mas ao longo desse 2024, ele só fez um jogo, que foi o jogo da volta na Recopa Sul-Americana, no Maracanã, em que ele, por sinal, jogou muita bola, mas antes ele estava com problema no joelho, depois um problema na panturrilha, e aí não estava conseguindo ter sequência, não estava conseguindo atuar, mas já voltou a treinar normalmente e está liberado, né? Caso o Fernando Diniz queira utilizá-lo no jogo contra o Alianza Lima, está 100% liberado. Né? A gente lembra que o Guga jogou a maior parte dos jogos nessa temporada ali na lateral direita, mas no último jogo do Fluminense, no Fla-Flu decisivo, né, o segundo jogo da semifinal, o treinador Fernando Diniz optou, né, foi uma escolha técnica dele, por utilizar o atacante Marquinhos ali na lateral direita, para, segundo ele, liberar o John Arias para circular mais e o Marquinhos fazer um pouco mais esse corredor. Uma opção do Fernando Diniz, que agora tem o Samuel Xavier de volta à sua equipe, podendo então atuar contra o Alianza Lima. Eu considero essa notícia ótima, uma excelente notícia para o Fluminense, porque o Samuel Xavier, cara, eu não sou nem do time da galera que acha o Guga ruim, né? Eu vejo muita gente comentando aqui, não, o Guga é horrível, tem que vender o Guga, tem que... Eu não acho, eu acho o Guga um lateral bom. Para elenco, então, uma excelente opção. Mas o Samuel Xavier, cara, embora a gente tenha debatido, né, nas lives, a gente faz live aqui sempre segunda a sexta às 5 da tarde, hoje inclusive tem o Papum, né? A gente já debateu bastante aqui isso de, pô, talvez o Samuel Xavier, dando mole, não tá jogando, perca a posição pro Guga. E eu tava concordando com isso. Até o Samuel Xavier voltar e jogar contra a LDU, né? Cara, o que ele faz naquele jogo ali me fez ficar assim, ó, não, calma. Ele ainda é o titular. Eu até gosto do Guga, repito, eu acho o Guga um bom lateral, eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto. Só que o Samuel Xavier, ele mostrou nesse um jogo que ele fez em 2024 porque ele é o titular da posição. Então, imagino eu que ele em condições retorne à posição titular, até porque é um jogador de muita confiança do Fernando Diniz, né? O Diniz gosta muito do Samuel Xavier, então a tendência é que ele recupere sim essa zaga e o Guga vai ficar ali como uma opção de elenco. O Fluminense está muito bem cotado, muito bem avaliado no mercado sul-americano. Eu vou trazer essa informação no detalhe para vocês, mas antes eu vou aproveitar rapidinho aqui para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, né, nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço para a rapaziada. Nesse vídeo aqui, eu vou mandar um abraço para o Zé, lá de Teresópolis, ligado na Central, para o Delmiro Gil e para o Ivair, que são lá de Minaçu, em Goiás. Mandar um abraço também para o Lauderan, do Distrito Federal, para o Assis, de Manaus, para o Marcos, de São Gonçalo, para o Edival, de Araruama, e para o Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para a galera e reforçando sempre o convite para você
que está aí assistindo, quer que a gente cite o seu nome, mande um abraço, um salve para você, citando o seu nome aqui na central? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos então prosseguir aqui, porque o Fluminense está muito bem avaliado e eu acho isso muito justo, por sinal. O portal Transfer Market, ele faz uma avaliação ali do valor de mercado dos jogadores. Claro que é importante frisar, né, que é uma estimativa desse valor de mercado e na hora H algumas coisas acabam variando, né? A gente chegou a comentar em vídeo falando sobre a situação do John Arias, né, que o valor de mercado do John Arias no Transfer Market está 10 milhões de euros, mas a gente sabe que se o John Arias for vendido por 10 milhões de euros, a gente vai ficar revoltado, né? A gente entende que o John Arias vale mais que isso, até por algumas questões, né? Tempo de contrato, a posição dele no elenco do Fluminense, né? A importância que ele tem. Então, esse tipo de coisa acaba fazendo o valor oscilar e variar. Mas dá para a gente ter uma noção, né? Ter mais ou menos uma base ali do nível dos elencos, e o Transfer Market faz um ranking, né, dos times da América do Sul, os times da Copa Libertadores da América, quem tem os elencos mais valiosos, e o Fluminense ficou em terceiro lugar, né, muito bem quisto, muito bem avaliado. Claro que a gente pode pensar, pô, fomos os campeões da América, era pra gente estar em primeiro. Sim, mas a gente sabe que o elenco do Fluminense, em termos de valor de mercado, não é dos maiores, porque a gente tem alguns jogadores de idade um pouco mais avançada e eles têm valor de mercado um pouco menor, né? Então, isso acaba dando uma reduzida nessa avaliação, mas o Fluminense fica em terceiro lugar, tá? O ranking tem o Palmeiras liderando, avaliado em 1,1 bilhão de reais, o elenco inteiro do Palmeiras. Em segundo lugar vem o Flamengo, com um elenco avaliado em 944 milhões de reais. E em terceiro vem ali o Fluminense, com um elenco avaliado em 583 milhões de reais, seguido de perto pelo River Plate da Argentina, cujo elenco é avaliado em 534 milhões de reais. Então, o Fluminense bem quisto, né, bem avaliado. Aí a questão é, né? Se eu falei da questão do John Arias, que pode estar avaliado, a gente analisar que o cara tem que ser vendido acima e o valor de mercado real dele ser acima, né? Mas tem o outro lado da moeda, né? Não adianta o cara estar avaliado em 30 milhões de euros e o Fluminense vender baixo, né? Isso aí vai muito do clube. O clube tem que saber negociar, tem que saber vender os seus ativos, né? A gente tem principalmente o André hoje no elenco do Fluminense, que é uma peça muito valorizada, em que a gente cobra e cobra muito para que ele seja negociado, já que infelizmente não tem para onde fugir, ele vai ser vendido mesmo quando tiver oportunidade, mas que ele seja vendido por um valor condizente com o que ele é, né? O principal jogador tecnicamente do Fluminense hoje, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador jovem, é um jogador polivalente, a gente não pode ignorar isso, né? O pessoal reclama muito, eu às vezes reclamo dessa coisa de ficar recuando o André para a zaga toda hora, mas isso mostra uma polivalência do jogador, isso, claro, ajuda o cara a ficar melhor avaliado. Então o Fluminense tem que vender bem. O André, quando vendeu o John Arias, o que eu também acho que vai ser um pouco inevitável, tem que vender bem. Parte também muito do Fluminense, né? Não adianta estar aqui em terceiro lugar, tá ali com 583 milhões de reais de avaliação, se o clube vai vender mal, vai vender a troco de bala os seus jogadores. Então, é uma faca de dois gumes, né? Por outro lado, o Fluminense vai ter que saber valorizar os seus atletas e tem conseguido fazer isso, né? O Nino acaba sendo vendido barato, 5 milhões de euros, mas era uma questão do contrato já estar no fim, né? E o Nino já tinha deixado claro que não ficaria, etc e tal. Então, assim, é uma situação ruim, péssima, eu achei o valor horrível, e eu achei também a decisão do Nino de ir para a Rússia péssima. Mas que isso seja uma exceção. O André, a gente sabe que é praticamente inevitável que ele seja vendido no meio do ano. Aliás, para mim já é muito surpreendente ele estar hoje no Fluminense, porque eu achava que era certo que ele sairia em janeiro. Então a gente sabe que o André vai ser negociado, que seja negociado por um valor condizente. O John Arias, né, cada vez com mais assédio do futebol europeu, é um jogador que já deixou claro que tem esse desejo de atuar por lá, que quando ele for negociado, que ele seja negociado por um valor condizente, né, com o seu futebol e com a sua importância pro elenco do Fluminense. Tá certo, rapaziada? Essas eram as informações. Eu quero, claro, que você que já deixou o like nesse vídeo aqui, deixe um comentário. Fluminense está bem avaliado como o terceiro elenco mais valioso da América do Sul? Deixa um comentário aqui embaixo. Também quero saber de vocês. Lateral direita do Fluminense, quem tem que ser titular? Samuel Xavier, que tá voltando? Ou vocês preferem o Guga ali no setor? Conta pra mim. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.